Eu quero aqui chamar a atenção de toda a população brasileira, de todo cidadão brasileiro, para você que é trabalhador, te fazer uma pergunta. Você já paga um monte de imposto. Eu quero te fazer uma pergunta para você aqui. Você quer pagar mais imposto? Porque agora o STF conseguiu agora um julgamento agora por 10-1 para voltar o imposto sindical compulsório. Aí eu faço uma pergunta para você, brasileiro. Você quer pagar imposto para sindicato? Porque o certo seria o seguinte, se você acha representado, você vai lá e chega para isso, eu quero pagar. Agora, se você não se acha representado, você não tem que pagar. E sabe o que vai acontecer? Vai retroceder de novo. Agora, se você não falar nada e ir lá, falar que você não quer pagar, automaticamente no seu contra-cheque, você vai estar pagando esse imposto. É justo isso? É só para dificultar mais ainda a vida do trabalhador. Porque eu penso o seguinte... Se o cara se acha representado por sindicato, ele vai lá e se manifesta. Eu quero pagar. Agora, você não se acha representado, ele não tem que pagar. E ele não tem que dar satisfação. Agora, se você não ficar esperto, eu espero que essa fala minha viraliza no Brasil inteiro, para te chamar a atenção. Olha lá no seu contra-cheque. Se você não quer pagar, vai lá no sindicato e fala, vocês não me representam. Eu não quero pagar. Porque se eu não fizer isso, vocês vão pagar imposto. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui no Brasil, gente? Aqui no Brasil, 16.700 sindicatos. Sabe quanto tem no resto do planeta? Não chega nem 2.000. Para que tanto sindicato desse jeito, gente? Para que tanto sindicato? Aí vocês vão falar assim, a população brasileira, Cleitinho, mas você vai só fazer o discurso? Não, eu acabei de fazer uma PEC agora e peço assinaturas de todos os senadores para voltar do jeito que era antes. Aí você, cidadão brasileiro, se você achar que se sente representado, você vai lá e paga. Se você não achar, você não tem que dar satisfação. Então peço humildemente aqui a todos os senadores que estão aqui, aos 80 senadores, que possam assinar essa PEC minha, para que a gente possa voltar do jeito que era antes. Porque eu faço aqui uma pergunta para você, brasileiro. Você quer pagar mais imposto? Você quer pagar imposto para sindicato? Aí eu quero chamar a atenção aqui dos senadores, porque a gente chega, porque aqui ó, no meu telefone, não sei se acontece isso com os senadores, está aqui o Gerão, está aqui o Viana, é toda hora um brasileiro mandando mensagem, vocês não vão fazer nada com o STF não? O STF vai legislar? Quer dizer, para que eu votei em você? Isso é o tempo inteiro. Eu tenho vergonha na cara. Eu só pago todo mês, rigorosamente, em dia, para poder legislar. Aí a gente vai deixar novamente o STF mandar nessa casa aqui? Eu não vou não. Eu quero deixar bem claro para a população brasileira que a minha parte eu estou fazendo. Acabei de fazer essa PEC para poder combater isso. Tudo que eu posso fazer aqui eu estou fazendo, dentro da minha função, legislar e fiscalizar. Agora mais uma essa questão agora, a ministra disse que liberou a questão do julgamento para discriminação do aborto. A população brasileira, faça uma pesquisa para toda a população brasileira, te garanto que quase 90% ou mais de 90% não quer aborto no Brasil. Aí nós que somos representantes do povo e que tem que legislar, novamente o STF quer legislar. Os senadores vão ficar calados? Os senadores vão ficar sentados nessa cadeira aqui sem fazer nada? Eu não vou aceitar isso aqui mais. Eu peço aqui, todos os senadores que possam apoiar essa PEC que eu estou fazendo, que vamos combater essa questão do aborto. Não adianta, a população não quer mais discurso, a população quer prática. Eu estou aqui para praticar. Eu estou aqui para tudo que me pedir para assinar, só explicar para a população brasileira. A minha função, gente, eu não tenho a caneta. A minha é legislar e fiscalizar. Até para um projeto ser meu aprovado, eu dependo dos senadores. E eu imploro aqui para os senadores, votem meus projetos. Vamos fazer alguma coisa aqui para esse país aqui. Chega do STF achar que manda nesse país. Eu já falei para o STF, para os ministros, com todo respeito a vossas excelências. Querem legislar? O ano que vem tem campanha para vereador e para prefeito. Para legislar tem que ser vereador. Se não quiser ser vereador, na próxima tem para senador, deputado federal e estadual. Se candidata. Vai para a rua pedir voto, ministro. Vai lá dar cara para bater, vai lá falar que você é a favor de aborto, vai lá falar para o cidadão brasileiro, você quer pagar o imposto sindical, vamos dar cara para bater. Então eu quero falar para você, população brasileira, você vê que eu estou até rouco, né? É de tanto gritar. E eu acredito que a mídia não vai repercutir esse discurso meu. Então peço você, cidadão brasileiro, que viralize essa fala minha em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, porque eu não vou ficar calado. Muito obrigado, senhor presidente. Me concede de uma parte, senador Cleitinho. Tem ainda, tinha 5 minutos, não sei se dá para rapidamente falar, senador Cleitinho, lhe parabenizar pelo seu discurso firme, mas com ação, não é um discurso que é da boca para fora, o senhor está dando remédio, e o senhor tem feito isso aqui dentro do parlamento, e eu quero dizer para o senhor que
eu tenho percorrido esse país, né? Meu pai mora em São Paulo, eu vou no Ceará, e às vezes vou fazer palestra em alguns... Eu sou cidadão mineiro também, né? Lá de Pedro Leopoldo. Recebi o título lá por ter produzido o filme do grande mineiro do século, o Chico Xavier. E eu digo que a população, ela está com ojeriza de tudo que está acontecendo aqui em Brasília. Dos três poderes, inclusive nós. Porque o STF está mandando e desmandando nas nossas ventas, como a gente fala lá no Nordeste. A gente tem feito um bom combate. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, se levantou com relação à questão aí das drogas. Tem uma PEC antidroga que está com expectativa enorme. E o nosso prazo está acabando, a contagem é regressiva, senador Carlos Viana. Já são 70 e poucos dias, porque o pedido de vista tem prazo agora. Então, eu digo para o senhor, é fundamental que a gente dê a resposta à altura. Ninguém aguenta mais reclamação, ninguém aguenta mais notícia ruim. Esse país não merece isso. Eu sei que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Eu digo às pessoas do Brasil, não vamos jogar a toalha. Tem muitas pessoas, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Nós não vamos desistir no limite das nossas forças. E nós que temos fé, a guerra não é entre os homens. Não é entre os homens. A guerra é espiritual que a gente vive aqui. E Deus, Jesus que está no comando, tem um plano para essa nação, que era para estar já no topo do mundo. Mas pelo egoísmo, por essas brigas políticas, por roubalheiras que aconteceram, mensalão, petrolão, que agora o próprio STF, um ministro de forma monocrática, quer jogar uma pá de cal, jogou na Lava Jato, anulando as provas da Odebrecht. Vem cá, senador Carlos Viana. Senador Cleitinho, aqueles 6 bilhões de reais que já entraram na conta do governo do Brasil, foram dados para a caridade? Foi o quê? Como é que a pessoa devolve às empresas? Só um gerente da Petrobras, do 3º escalão, devolveu quase 500 milhões de reais. Esse dinheiro ele devolveu por quê? Por quê? Porque roubou. Senão ele não devolveria. Senão não tinha esse dinheiro. E eles querem anular isso. Isso é brincar com a cara do cidadão de bem, né? E pior, estão caçando aqueles que fizeram o seu trabalho. Deltan Dallagnol, caçar com Cecidir e caçar com SS. E outros também. Então que Deus nos proteja e que a gente vá até o limite, acredite. Brigue pelas pessoas do Brasil, porque elas nos colocaram aqui para isso, para trabalhar, para representar seus valores e seus princípios. Muito obrigado, senador Cleitinho. Conte comigo na assinatura aí dessas PECs, e nós também estamos produzindo outras em outras pautas. Senador veneziano, Cleitinho, senador Girão, nós precisamos nos levantar como uma casa parlamentar. Nós temos que nos levantar, e eu tenho falado isso sempre aqui, nós temos que reagir como um corpo, e não apenas individualmente, porque há um senso de vingança impressionante, maligno, quando um parlamentar sozinho decide assumir um posicionamento e ataca. É o que aconteceu com o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval usou a experiência dele de homem do serviço de inteligência, começou a apresentar documentos que geraram realmente desconfiança sobre o 8 de janeiro não ter sido evitado, de que o ministro da Justiça agiu de forma leviana em não usar as forças. O senador Marcos Duval foi envolvido em um inquérito do fim do mundo, como está sendo chamado. O telefone particular dele foi levado e as fotos íntimas dele com a esposa dele foram expostas no inquérito para todas as pessoas verem.
Isso é vingança, isso é uma questão pessoal, isso não é justiça. Em Londres, o senador Marcos Duval estava, ele passou mal, eu achei inclusive dele morrer. Achei dele morrer. Porque ele, quando recebeu a notícia, falou assim: Viana, olha o que fizeram comigo aqui. São as fotos da minha esposa, que é um direito meu, é um direito deles, é da intimidade deles. E foram expostas dentro de um inquérito. Então nós precisamos trabalhar. Eles trabalham como um grupo, como um poder. Nós temos que ter a coragem de nos levantar como um poder. Esse tem que ser, porque não é um que vai fazer isso. Mas o senador Girão veneziano falou uma coisa certa. Eu ando por toda Minas Gerais. Onde eu passo, as pessoas olham e falam assim: esse Senado é fraco. Esse Senado não faz nada. Esse Senado é um Senado omisso. E por mais que a gente lute, que a gente fale, se não houver, de fato, um levantar da casa pela presidência, representando o Congresso Nacional, nós vamos ser invadidos o tempo todo, como estamos sendo invadidos. Toda semana uma decisão monocrática. Nós temos que acabar com isso. Decisões monocráticas não se cumprem aqui nessa casa, são proibidas. Nós temos que colocar mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mandato, 10 anos, 12. Essa casa, ela tem a obrigação de dar uma resposta à população brasileira. Porque senão nós vamos ter que, infelizmente, ouvir o tempo todo: esse Senado é fraco, porque esse Senado não tem coragem de tomar decisões. E não é por todos nós, não. Porque estão aqui pessoas que se levantam para poder dizer da nossa indignação, dizer: nós não concordamos, mas nós precisamos agir como um poder, porque individualmente a vingança, ela é cruel contra a vida das pessoas, inclusive acabando com relacionamentos, com famílias, com dignidade, com o nome das pessoas. Nós temos que, Cleitinho, colocar bem, agir, mas a casa tem que tomar isso como um senso e usarmos dos nossos poderes, da nossa prerrogativa de voto, para poder agir contra esse tipo de interferência nas nossas decisões. Nós somos o parlamento, nós pedimos voto, a população quer que nós tomemos as decisões. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Pois não, senador presidente, Cleitinho. é só para agradecer, né, Sim. a parte do Girão e do Viana, e dizer que essas pautas mesmo que eu acabei de dizer aqui, ela une tanto a esquerda e a direita, porque nem a esquerda e a direita quer aborto. A esquerda e a direita não quer que o trabalhador pague mais imposto, não. Então, como o próprio Viana disse, está na hora dos 81 senadores se unirem para fortalecer essa casa, a instituição chamada Senado, que é a casa revisora, é a casa maior do Legislativo. E a coisa pior que existe no mundo é a gente sair na rua, como o Viana disse, rodar Minas Gerais, receber mensagem e falar assim: vocês não fazem nada, vocês não fazem nada. Eu, a minha parte, eu vou continuar fazendo aqui. O que me propõe fazer de legislar e fiscalizar, eu estou fazendo e conto com o apoio de todas vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente.